As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite aí, pessoal. Hoje nós estamos aqui reunidos, mais um programa aqui na Web Rádio TV Fraternal, mais uma quinta-feira, e nós estamos aqui hoje para falar sobre esse tema. Sobe aí o tema, Jefferson. Enfraquecendo seus sabotadores internos. Como é que você literalmente para de se sabotar? Para de deixar para depois o que precisa fazer hoje, o que precisa ser feito agora. E imagina que a cada segundo, a cada milésimo de segundo que você está deixando de fazer o que tem que ser feito, a sua vida está passando, o seu propósito está passando e você está adiando a sua missão, o seu propósito espiritual. E é por isso que nós vamos ensinar vocês a serem mais inteligentes positivamente. Então nós estamos aqui com o livro Inteligência Positiva, e se você quer adquirir esse livro aqui, né, e ajudar as ações da rádio, nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, e aí você, por favor, adquira o livro pela descrição aqui, pelo link da descrição, porque aí uma quantidade vai ser direcionada aqui para as ações sociais e para os projetos daqui da rádio. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa explicar aqui é que nós temos basicamente na nossa cabeça, para vocês entenderem toda a teoria que eu vou passar aqui, a gente tem basicamente na nossa cabeça dois cérebros, digamos assim, duas partes assim, né, digamos. A parte direita e a parte esquerda, tá? A parte esquerda do cérebro seria uma parte mais racional, tá? E essa parte esquerda do cérebro, que é uma parte mais racional, nós diríamos que ela é o nosso cérebro de sobrevivência, tá? Então, o nosso cérebro de sobrevivência, ele é um cérebro no qual ele vai nos preparar dos nossos 0 aos nossos 7 anos para mecanismos de sobrevivência. E qual é a principal emoção associada à sobrevivência? A principal emoção associada à sobrevivência é o medo. Então, por exemplo, quando você era uma criança, você nasceu com o seu cérebro de sobrevivência, o seu cérebro racional, na mesma proporção do seu cérebro emocional ou espiritual, ou como a gente vai chamar aqui de cérebro QP, o cérebro de inteligência positiva, tá? Então, você nasceu com a mesma quantidade. Só que aí, conforme você foi crescendo dos seus 0 aos 7 anos, o seu pai, por exemplo, falou assim para você: não coloca a mão aí no fogo que senão você vai se queimar. Você ficou com o quê? Medo. Então veio lá uma primeira camada de medo. Aí depois você foi querer atravessar a rua sem a ajuda dele. Aí você sentiu o quê? Medo, porque ele foi lá e falou: não vai não, você tá doido, vai atravessar sozinho sem dar a mão pro papai, não sei o quê. Medo, 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 medo. Então, esses medos, eles foram se acumulando dos seus 0 aos 7 anos por causa do que os seus pais te disseram, por causa do que a escola te ensinou, por causa do que a mídia, as propagandas da televisão te ensinaram, por causa do que a religião foi colocando ali também em você amarras, foi colocando ali em você dogmas, foi te estimulando, estimulando, estimulando através do medo. E aí você foi exercitando o seu
que sobrevive. O que é o que sobrevive? É o seu cérebro sobrevivente. É o seu quociente de sobrevivência. E aí, cada vez mais, o seu cérebro foi sendo atrofiado, digamos assim, para o medo. E isso foi reforçando o seu ego. Por quê? Porque o ego, ele nada mais quer do que sobreviver. E não é só uma sobrevivência, muito interessante a gente falar isso, né? Não é só uma sobrevivência física, do seu corpo físico, para você não morrer. Também é uma sobrevivência do ponto de vista emocional, para que o seu eu do dia anterior não seja um novo eu. Porque quando a gente tenta mudar um hábito, por que é tão difícil a gente mudar um hábito? Porque a gente se sabota, todos os dias nós nos sabotamos, e aí nós começamos e daqui a pouco nós paramos. Por quê? Porque existem os sabotadores. E por que existem os sabotadores? Porque o nosso cérebro quer nos proteger, ele não quer deixar o nosso antigo eu morrer. Tá? E aí olha só que interessante. O nosso principal sabotador, né, que aqui a gente generalizou como ego, mas tem algumas pessoas que falam mente. As pessoas falam assim, a minha mente não deixou eu fazer aquilo, a minha mente não fez com que eu conseguisse chegar lá, ou o meu cérebro, cheguei lá, putz, não consegui porque o meu cérebro me travou. Então muitas vezes a gente chama essa parte de cérebro, de mente, de ego, né? Mas, aqui no livro, ele chama o nosso sabotador principal de crítico. Então, o crítico é o nosso sabotador principal. Então, a gente vai lá para o nosso cabeção, para a nossa mente, fica racionalizando, fica pensando, se perde nos pensamentos e fica lá com um chicotinho invisível se judiando. Mas, esse crítico, ele tem pelo menos 9 ajudantes. E você vai descobrir hoje qual é o seu principal sabotador cúmplice. Quem é o sabotador que mais ajuda o seu crítico? Então, Jefferson, por favor, suba aqui para o pessoal fazer o teste em casa. Então, aqui nós temos o teste. Você vai acessar esse link aqui, ó, www.companhiadasletras.com.br/teste inteligência positiva e você vai descobrir qual é o seu sabotador cúmplice principal. E adivinha qual é o do terapeuta Luiz de Vitro? Segundo a teoria aqui, é o sabotador vítima. E é por isso que eu dei o nome para o meu sabotador sem saber de toda essa teoria, e por isso que eu estou muito feliz de ter descoberto essa teoria e este livro, porque esse sabotador vítima é o famoso Smigol. Eu não sabia que já existe uma pessoa que tinha estudado isso, mas eu dei sem querer o nome, desde o começo do ano eu tenho estudado isso com vocês, e eu dei o nome do meu sabotador de Smigol, sem saber que aqui, nesse livro, ele tinha dado o nome de vítima, tá? E, inclusive, se você pegar aí, nos nossos programas anteriores, você vai ver que tem o programa antivítima e por aí vai. Então, vejam como os assuntos vão se conectando, tá? Mas, voltando aqui para o foco do nosso programa de hoje, eu expliquei muito para vocês sobre o nosso cérebro de sobrevivência. Só que agora eu vou explicar um pouquinho sobre o nosso cérebro QP, tá? Então, esse cérebro de sobrevivência, ele é composto pelo nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro que os répteis têm, que é totalmente instintivo, e também é composto um pouco pelo nosso cérebro mais reativo do ponto de vista emocional, do nosso cérebro límbico. Só que o nosso cérebro espiritual, nosso cérebro emocional, ele é mais composto pelo lado direito, tá? Pelo lado direito do nosso corpo. E aí é lá no lado direito que nós temos essa parte do cérebro QP. E o cérebro QP tem muitas vezes que nós chamamos ele de coração. A gente ouve uma voz
e a gente fala assim, isso foi meu coração que não deixou eu fazer. Ou a gente chega e fala, eu ouvi uma intuição. Então, quando a gente ouve essa voz, que é uma voz mais compassiva, é a nossa intuição, é o nosso mentor, é o nosso anjo da guarda, certo? Tem gente que fala que é a voz do coração. E se você for muçulmano, tiver a religião islâmica, você pode chegar e falar que foi o Maomé que falou com você. Se você é cristão, se você é evangélico, católico, até mesmo kardecista, espírita, saiba que você é cristão, então você pode chegar e falar assim, Jesus falou comigo. Né? Se você é budista, você pode falar, Buda conversou comigo, essa essência búdica, ou você pode chegar e falar, acessei a minha essência crística. Tá? Por quê? Porque aqui no livro ele chama tudo isso, generalizando, de sábio. Então, todos nós temos um sábio interior. Todos nós temos um sábio interior. Então, assim como nós temos 9 vozes, que são os nossos sabotadores, que fazem a gente ser puxado do tapete, a gente também tem uma voz, que é o sábio interior, que é a nossa essência crística, que é o nosso ser mais divino ou espiritual. Tudo bem até aqui? Então, é o seguinte, você pode ser ateu. Você está me ouvindo aqui, mas você é ateu, não acredita em nada. Então, considere o seu sábio como o mestre dos magos, como... pensa em outro mestre, o mestre das tartarugas ninja, o mestre Splinter. Pensa aí em alguém que seria uma referência para você de sabedoria. Tá? O mestre Yoda do Star Wars. Então pense aí o que seria para você uma essência de sabedoria. Tá? E faça o teste, sobe o link de novo aqui do teste, Jefferson, fazendo um favor. Faça o teste na sua casa para você descobrir quais são seus sabotadores principais, tá? E também para você descobrir o quanto de cérebro QP você tem hoje em dia, tá? O quanto de QP você tem. www.companhiadasletras.com.br/ ali o link ali do teste, tá? E aí eu falei que todo cérebro sobrevivente ele é baseado por uma energia chamada medo, uma emoção chamada medo. E aí, qual que é o oposto do medo? Geralmente as pessoas falam, Luiz, é fácil. O oposto do medo é a coragem. E a resposta é não. Não necessariamente a coragem. Mas vamos começar pela resposta que veio mais fácil na sua cabeça. Coragem, tá? Você sabe que a palavra coragem, ela começa na palavra cor. E cor tem a ver com coração. Olha aí. Cor tem a ver com coração. Não é à toa que tem o HC Cor, Hospital do Coração e etc. Então, cor, coração. E o que acontece com o nosso coração? Qual é a emoção que desperta em nosso coração para ele bater mais rápido quando a gente vê alguém que a gente gosta muito? É a emoção do amor. Então, na verdade, o oposto do medo é o amor. O oposto do medo é o amor, Luiz? Como assim o oposto do medo é o amor? Porque na Bíblia está escrito assim em João: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, o amor é capaz. O amor é capaz de dissolver o medo. E quando nós amamos, nós liberamos no nosso corpo um neurotransmissor chamado ocitocina, que é comprovado cientificamente. Então, quando nós amamos ou nós nos sentimos amados, nós liberamos no nosso corpo um neurotransmissor chamado ocitocina, e esse neurotransmissor, ele faz a gente diminuir a nossa sensação de solitude, a nossa sensação de abandono, a nossa sensação de medos desconhecidos. Olha que interessante. Então é comprovado cientificamente que o amor é capaz sim
de combater o medo. Então, quando eu fortaleço o meu cérebro QP e diminuo, enfraqueço os sabotadores, eu automaticamente estou aumentando dentro do meu coração o amor e a compaixão. Olha que interessante, tá? E aí, você já está aí em casa fazendo o teste, descobrindo o quanto você tem de QP e o quanto você tem de sabotadores e quais são os seus sabotadores. E aí aqui eu vou fazer uma brevíssima descrição aqui para vocês dos 9 sabotadores. Então nós temos 9 sabotadores cúmplices. Um deles é o insistente, que ele tem o perfeccionismo e a necessidade de ordem e organização levadas longe demais. O outro que a gente pode citar aqui é o prestativo. O prestativo ele tem uma tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogio dos outros. Perde as próprias necessidades de vista e se torna ressentido como resultado. A gente também tem o hiperrealizador, dependente de desempenho e realizações constantes para respeito próprio e autovalidação. Ele é altamente concentrado em sucesso externo, o que leva a tendências workaholic, ou seja, vício em trabalho, insustentáveis e perda de contato com necessidades emocionais e de relacionamento mais profundo. A vítima, estilo emocional e temperamental para conquistar atenção e afeição, foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos, e tendência para mártir. Hiperracional, foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Pode ser percebido como frio, distante e intelectualmente arrogante. Hipervigilante, ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. Vigilância que nunca pode descansar. Inquieto, em constante busca de maior excitação na próxima atividade, ou se ocupando constantemente. Raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade do momento. Controlador, necessidade baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade de controlar situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. Resulta em alta ansiedade e impaciência quando não é possível. E por último aqui, o esquivo, foco no positivo e no agradável de uma forma extrema, fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Seria aqui o famoso procrastinador, tá? Então você vai descobrir aí qual você tem mais, tá? E a primeira estratégia que eu vou passar aqui para vocês, que é a estratégia enfraquecer o seu sabotador principal interno, porque o seu sabotador é o crítico, só que ele tem um capanga, né? Ele tem aí um capanga que ajuda ele, um ou mais capangas. Então, qual que foi o seu que deu mais, ou os 2 ou 3 que deram mais, e você vai descobrir aqui, tá? E aí, o que é importante a gente dizer aqui? É importante a gente dizer aqui que quando você perceber que você está tendo esse tipo de comportamento, como é que você enfraquece o seu sabotador? Você para de achar que você é o seu sabotador. Porque você não é o seu sabotador. Você tem uma parte que é o seu sabotador. E você também tem uma parte que é o seu sábio. Então você não é totalmente o seu sabotador. Então, de agora em diante, toda vez que você, por exemplo, olhar para uma pessoa, porque o crítico ele tem um tripé que alicerça ele, né? Ou ele critica as outras pessoas, ou ele critica as circunstâncias, ou ele critica a si mesmo. Quando a gente está na crítica, a gente está no julgamento. Se a gente está no julgamento, a gente não está no amor. Porque se o amor é incondicional,
Por que o crítico faz tudo isso? Por medo, para se proteger. E aí, então, o amor, como ele é incondicional, ele ama independentemente do resultado, independentemente de como a pessoa é, isso dissolve o crítico, tá? Isso é só uma dica. Mas o principal é você dar nome. Então, em vez de você olhar para uma pessoa e começar a pensar assim, pô, mas essa pessoa... Você pode até não verbalizar, mas você faz aqui com a sua mente, né? Você pensa, pô, essa pessoa é chata, que não sei o que, não sei o que lá. Em vez de você ficar pensando que é você, você vai falar, opa, o meu crítico está pensando que essa pessoa é chata. Ou você pode chegar e falar assim, o meu Sméagol está falando que essa pessoa é chata, né? O meu Darth Vader, o meu inimigo, a minha sombra, como você quiser chamar, mas dê um nome. Lembra que no episódio passado a gente aprendeu a dar um nome para a emoção? Então aqui também a gente vai dar um nome para o sabotador. Dê um nome porque isso enfraquece o sabotador. Eu descobri aqui junto com vocês, sem querer, essa técnica de dar um nome. Desde o começo do ano a gente está dando nome de Hulk, de Sméagol, de Velhinho Esquecido, e eu nem sabia que existia essa técnica. Então eu fiquei muito feliz de ter descoberto esse livro e essa técnica e aprender a lidar com esses sabotadores internos, sendo que a primeira ferramenta que eu estou deixando aqui para vocês é dê um nome para o seu sabotador. E nos próximos episódios você vai descobrir como usar o seu próprio sabotador interno para gerar a própria autodestruição dele, tá? Então, estou passando aqui para vocês hoje a primeira ferramenta que é para enfraquecer o seu sabotador, e essa ferramenta é dê um nome para o seu sabotador. Você pode usar o nome do próprio teste, do próprio livro que está aqui, ou então você também pode usar um nome, um apelido que você quiser. Procure dar um apelido engraçado, um apelido, entre aspas, carinhoso, porque assim vai tornar a situação ainda mais cômica e cada vez essa energia vai ficar mais fraca. Tá, Luiz, mas o que isso tudo tem a ver com a espiritualidade? Acontece que esses sabotadores, eles se combinam e eles acessam a sua mente de N formas, causando em você uma auto-obsessão que, por sua vez, vai causar uma obsessão. Então, você só é obsediado porque existem essas energias que são citadas aqui dentro desse livro, dentro da sua mente, que entram em ressonância com essas frequências, com essas energias. Beleza? Então, é por isso que a gente está trazendo esse tema aqui. Então, se você acredita na parte espiritual, a porta de entrada para energias negativas, para obsessores, são os seus sabotadores internos. Beleza? Fique bem claro isso. Se você quer comprar o livro, não deixe de adquirir o livro pelo link aqui do vídeo. Vai estar aqui na descrição do vídeo, porque aí você ajuda, através dessa compra, os projetos sociais daqui da rádio. E uma outra forma de enfraquecer o seu sabotador é você receber reiki. Parece brincadeira, mas eu vou explicar nos próximos programas por que receber reiki lá na Brás Cubas 137, Jardim São Caetano, toda sexta às 8 horas da noite, também diminui, enfraquece seu sabotador e aumenta o seu sábio e seu cérebro QP. Eu vou explicar isso nos próximos programas, então não percam, tudo bem? E eu vou pedir aqui para o Jefferson deixar os meus contatos para vocês que tiverem dúvidas sobre essa técnica, tiverem vontade aí de conversar comigo, mandar sugestões de temas e tudo mais. Fiquem à vontade, tudo bem? Uma ótima noite aí para vocês e não percam o próximo programa que nós iremos estar na nossa terceira aula sobre a inteligência positiva. Nós já falamos sobre os 10 tipos de inteligência. Falamos lá um pouquinho sobre a inteligência positiva. Hoje nós já aprendemos como enfraquecer os sabotadores e no programa que vem vocês vão ver. Tchau, tchau.
Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.